Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo, que você já conhece, plataforma mais relevante do Brasil quando se fala de negócios relacionados a varejo, comércio e consumo. Varejo, comércio e consumo no Brasil e no mundo. Todo dia a gente tem notícia em tempo real sobre tudo que diz respeito a essas áreas, experiência de compra, inovação, tendências, gestão, franquias, shopping centers, supermercados e food service. E food service é o nosso assunto de hoje. Food service, que é essa cadeia que envolve tudo que tem a ver com alimentação fora do lar, né? Indústria, operação de alimentação também, abastecimento dessas operações. Esse setor que é tão completo, né? Tão complexo até, né? Tão grande e que vem passando por transformações intensas nos últimos anos. Todo ano o Mercado e Consumo vai para Chicago, nos Estados Unidos, junto com a delegação da Gouveia Food Service, para acompanhar a NRA Show, que é um dos mais importantes eventos aí de food service do mundo. A gente faz uma cobertura completa para você e nesse ano não será diferente. Será que está tudo pronto para essa feira que dita aí tendências para o ano todo, né? A gente vai falar sobre expectativas desse evento, sobre o crescimento constante de procura dos brasileiros por esse evento. Muitos brasileiros vão à NRA Show e isso tem se intensificado ano a ano. E tenho hoje dois convidados. O primeiro deles é o Andrés Tovar, International Market Manager at National Restaurant Association, que é a NRA. A partir de agora, a nossa conversa vai ser em inglês, porque o Andrés fala com a gente diretamente dos Estados Unidos. Andrés, welcome. Hello, Ayana. Thank you very much for having me. How are you? I'm fine, thanks. I think you are fine and in a hurry because we are almost at the moment of NRA Show. I would like you to explain to our audience what exactly is NRA Show. Of course, we're talking about a big event that we can learn about trends in this subject, but also the show, the expositors that are there showing a lot of new things to the world. Tell us about the history of the event and how it has been evolving since the last years. Of course. So the National Restaurant Association Show is the largest gathering of food service professionals in the Western Hemisphere. It takes place in Chicago. This year will be May 17th till the 20th at the McCormick Place. It spans over 3 halls of the McCormick Place. It's a huge event, as you rightly mentioned. It's actually larger than 15 soccer fields. And you said it covers everything from food, beverage, equipment, technology, everything in between. We have more than 900 categories at the show and over 2,000 exhibitors. So it's the event to go and to find, to meet the industry and to source inspiration, innovation, optimization of your operation, of your restaurant operation, of your food service operation. And I know that 2,000 exhibitors sounds like a lot. That's why it's also 4 days. But I will say that the show has great tools to help you navigate it. You can customize, for example, only by exhibitors that are exporting. And that could be relevant for international attendees or exhibitors that speak certain languages. If you would prefer to have the conversation in Portuguese, for example. If you're a seasoned attendee, you can also focus on exhibitors that are new. So you can make sure that you check those out. And the show is also organized across the 3 halls and certain pavilions that are specialized. So we have one that is for U.S. food producers, which is called A Taste of the States. We have one for international exhibitors, which is Global Food Expo. We have one dedicated to organic and natural, one for technology, one for emerging brands. So really everything you can think of, every niche of the industry will have its sector, will have its exhibitor. So you will be able to find a solution, a supplier at the show. And of course, you'll also have a team of local experts that create unique experiences like go away, for example, and enhance your trip. So you'll have plenty to support you to plan your trip, plan your travel, and plan your itinerary at the show. I also wanted to talk about a little bit about the main subject of the year is providing value, additional value, and ensuring that people are getting their ROI.
this year more than ever because of different aspects. We are trying to reinforce that. So, for example, the Expo badge that is that most people receive not only gives you access to the exhibit all, it also gives you access to the keynotes, to the on-floor education sessions, which actually will have one too at the show floor. So you have access to that, demos, to special sections from Technomic. There's a lot of things that you have access beyond just the exhibits, which is itself, it's huge, but there's a lot where you can do. And also international attendees get additional benefits like access to the International Trade Center, which is a huge lounge area with meeting rooms, with working stations, refreshments, interpreters on site, and of course, a whole team ready to support you. The international reception this year is going to be, it's always on Saturday, on Saturday of the show. This year is going to be at a new location that's going to be bigger, great. So there are a lot of experiences and content and areas of the show for that were specifically curated to appeal to the global food service industry. Great. I've been at National Restaurant Association show for 3 years, and I can say that despite the it's so big, but it's very well organized. So of course you don't have time to see everything because it's impossible for that. But you can, if you have an agenda, you can organize your days by pavilions or by subjects. I think it's very possible to bring back home all the good experiences you have there. It's a really nice show. Despite of the size of the place also, right? It's really great. Congratulations for that. You've talked about innovations, and what kind of innovations can we expect to see at the show? We always see, well, we are talking about the last years, especially this year, about automation and artificial intelligence, for example. What we can see that food service, that operations can use day by day at the operations at the show, or at least the trends we can see at the show. Of course. So AI, technology, all of those will always be part of reinventing things year over year. There will be a new payment system. There will be a new inventory management system. So you can explore by key topics that include, like you said, AI, sustainability, supply chain. All those critical topics will be addressed either by exhibitors or content education. There will be something for you. And of course, the current international landscape, while it's uncertain, we do know that it will somehow impact food service and the restaurant industry. The show is uniquely positioned to deliver solutions to these unique challenges. For example, supply chain diversification or cost-saving equipment that will help you and your business navigate today's fluctuating labor market. Not only that, not only sessions, but and equipment and solutions, but the fact that you are gathering with the industry and sharing ideas, having conversations, having forum at the show where you'll hear what everybody else is doing. I think it's tremendously helpful and valuable for you and your business. Great. We see a lot of Brazilians wanting to go to an RA show. What can you say to Brazilian companies and Brazilian people that want to go to the show? And why do you think we are so interested of going to the show more and more and every year? I think that's a great question because I was wanting to talk about the show before. And I'll first say that the show represents people from all over the United States, but also more than 150 countries. So having international presence is important. It's part of what makes it unique and part of what fuels all this innovative inspiration and solutions, because you are hearing points of view from all over. I'll say that almost 50% of all visitors are from outside the US. And last year alone, international attendance grew by 22%. So
we are very happy with that. And of course, Brazil has been a key market and a partner of the show over the years. Usually Brazilians represent 14% of total international attendance. And this year, as of now, they are the leading market at this point. So we know this, and we know that the market, the size of the market, we know the trends, the technology, the leading innovations that they do are tremendously important for the show. That's also, again, why we're having a session with Brazilian stakeholders that will be showcasing all these innovations, all these ideas, and how can the rest of the world put them in action as well. That's great. We can see for some years we could see Brazilian speakers, right? Exactly. At this stage, and I think we can also see more companies from Brazil going to show their products in the show. I think that's great because so they have they can talk to companies from the US and from all around the world, right? And I remember I was searching for some information at the website of the show some time ago, and it was great because you can find the company that is there and what kind of thing the company wants to do. Like they want to talk with companies from Brazil, or they want to talk with a lot of filters, and it's great. It's a great thing to do before going, so you can arrive there and go straight ahead to the people that are interested in your country, in your thing, right? Exactly. And not only the filters, but the show also has a My Show Planner app that you can sign up like anytime you do that. You don't have to wait until the app is ready. And that will also help you save exhibitors, save the sessions that you need to go, and it will create your agenda. It's really easy to navigate. And because yes, like you said, the show is huge, but it is easy to navigate at the same time, if that makes sense. And we have all the tools, and if not, the support on site personnel with the whole team for international is ready to help you, connect you with the right exhibitors, solutions, everything you need. It makes your trip easier. Exactly. Talking about the trip, we always talk about Chicago, and when we go to Chicago we are going, Mercado de Consumo is going with the Gouveia Food Service team, right? And we arrive some days earlier, and then we visit a lot of operations or some industries that are doing something new, some innovation. Why Chicago is this place for food service? How Chicago became this city that food service operators want to test some innovations or need to be also Right. Well, I remember we discussed that it's because of its location, its strategic location. They have a port, they have train, they distribute for the whole Midwestern area of the United States. They are very central, so they can easily get to both coasts, and it is a hub for technology. There are tons of innovation hubs, companies there. And you bring a great point. I think it's an amazing idea to do that. And that's also what we've been trying to highlight. Again, back to the ROI situation. We provide value beyond the show floor, and we provided suggestions. This year, for example, we are offering as well dinner experiences, show floor tours. We are offering recommendations to do in Chicago, but that are focused on food service professionals, because yes, Chicago is beautiful. We all know the river, but there is a ton of amazing trends and food service operations that you can visit and learn while have fun as well. You can visit an experiential dining restaurant and see how that is, and if it's something that would fit into in the Brazilian market. You can see how a restaurant is applying sustainability, how they are applying zero waste, how they're applying AI technology. So we have a lot of cool recommendations there that might help you make the decision and then maybe realize that you can, keep learning and keep having a productive trip even after the show floor closes. Yeah, that's great. That's great.
And one last question. You talked about recommendations. What kind of tips would you give to the public that are going to in RA show this year? Maybe what they shouldn't, what they should do, and how they should prepare themselves to go and have the best of the show. Of course. Well, tips vary from the basics too, but I do recommend having the My Show planner, even if the app is not yet available. My Show planner, and you can start exploring. Like you said, don't be afraid to dive into the exhibitors, because it is organized in a way that you don't have to look like endless list of, you don't know where to start. There are many ways that, and I'm sure that you'll find something that you'd be interested. Same with the content included in the expo batch as well. It's very easy to navigate, even if it sounds like a lot. So I would say that My Show planner, of course, bring comfortable shoes. It is huge, and you'll be walking a lot. I'll say that. We'll have as well shuttle buses between the convention center and the hotel. Reach out with any question that we don't have on the website or on the communications that we've been sending. We'd be happy to help you with that. And last but not least, it's still a little bit cold. You would think that it's not winter cold, but it is still cold. So people might be surprised, and so you might want to package. Great tips. Thank you very much, Andres. Hope we see ourselves soon. We will. Yes. And thank you for everything. I think Andres is the symbol of this hospitality that we feel when we are at the show. It's, as I said, it's a big event, but we can have a lot of ideas and get a lot of trends from there. If you have a plan, a map, as Andres said, it's a good place to make business. After all. Thank you very much again, Andres. Thank you, Ayana. I hope I'll see you soon in the show. See you soon. Bom, agora que a gente acabou de falar com o Andrés Tovar, da NRA Show em Chicago, a gente volta para São Paulo, volta para o Brasil, porque a gente vai fazer essa conexão, né, de Chicago com o Brasil, que é assunto aí, inclusive, de um evento realizado pela Mercado e Consumo em parceria com a Gouveia Food Service e a Gouveia Experience, o Connection pós-NRA Show. Mas, antes desse evento, a gente vai para Chicago, né? Vai saber o que há de inovação, de tendência no Food Service na cidade dos Estados Unidos. E para falar sobre a ida para Chicago, o que esperar dessa feira, por que o público brasileiro se vê tão interessado cada vez mais na NRA Show, a gente recebe agora a Cristina Souza, CEO da Gouveia Food Service. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Grande prazer estar aqui com vocês, Ayana. Obrigada. Prazer é nosso. Pronta para ir para Chicago mais uma vez, junto com a delegação? Explica um pouco para a gente aí como é que se forma esse grupo todo, né, de executivos do Food Service, de toda a cadeia, que se junta para ir acompanhar essa feira em Chicago todos os anos. Perfeito. Bom, estamos a toda, né? Nós temos um time de curadores técnicos que nos apoiam nessa jornada de desenvolvimento da agenda que acontece em Chicago. Então, sim, já tem bastante gente inscrita, mobilizada para estar lá conosco. Então, nós temos players de toda a cadeia, e a gente fica bastante orgulhoso disso, né? Da indústria, do setor de distribuição, os prestadores de serviço, especialmente os operadores. Então, neste exato momento, estamos à reta final de confirmações da nossa agenda por lá. Então, além de participarmos da feira, nós temos previamente umas visitas técnicas muito parrudas, muito interessantes, que trazem para a gente uma oportunidade de, mais do que olhar a solução na feira, também refletirmos como é que ela tem impactado no mercado americano e o contexto geral também que os americanos têm vivido em relação ao food service. Então, estamos a mil aqui, muito animados. Muito bom. Vamos aproveitar e colocar um link aqui, pedir para o Pedro da nossa produção colocar um link para quem quiser, ainda dá tempo de ir junto com a delegação da Gouveia Food Service para Chicago, acompanhar
mais uma edição da NRA Show. Cris, a NRA Show é um evento aí de décadas, né? Não sei nem se já fez um centenário, mais enfim. De 100 anos. Mais de 100 anos, né? Um evento super tradicional. Chicago, até na conversa com o Andrés, ele comentou muito sobre essa efervescência gastronômica que acontece em Chicago. Todo mundo, quando vai testar algo, escolhe Chicago para fazer esse teste, né? Para fazer o seu go-to-market ali. E então, quando a gente vai para lá, especialmente nessa época do ano, a gente tem, como você comentou aí, a oportunidade de visitar operações incríveis, né? Por que você acha, diria, né? Até pela história que você tem indo para a NRA Show nesses últimos anos, que os brasileiros devem ir e se interessam cada vez mais também em estar por lá? Chicago é uma cidade estratégica, ela está conectada com o setor de indústria de alimentos, por conta da produção de alimentos também está muito no entorno, então ela é um grande hub nesse sentido. Além disso, ela tem escolas de arquitetura, gastronomia, culinária, hotelaria, que conectam também todo esse ambiente. E nós vamos numa época que é a primavera, né? Então a cidade está muito feliz por conta dessa mudança de temperatura. Chicago, em alguns momentos do inverno, chega a menos 14, menos 20 graus. Então, assim, realmente uma cidade muito fria. Então, nesse momento, a cidade está muito aberta para receber as pessoas. Então, por conta de toda essa atmosfera de conteúdo, né, que existe em relação à alimentação e à hospitalidade, a cidade já tem esse cenário. E mais do que isso, né, a Associação Nacional de Restaurantes que existe em Chicago é quem planeja todo esse evento. Então, eu diria que ele tem um componente fundamental que é dos operadores, né, o olhar dos operadores para o seu setor. E isso é bastante sedutor, porque normalmente algumas feiras elas promovem o olhar da indústria sobre o setor. E aí, quais são as demandas, quais são as necessidades para que os operadores tenham soluções e tenham sucesso. Então, sim, esse paralelo entre o que está acontecendo de inovação na feira, né, o que está predizendo o futuro e o que está acontecendo na prática faz todo sentido. Então, não raro a gente chega num hotel, nós tivemos lá uns anos, tinha um robozinho na recepção passeando por lá, nós vemos soluções muito avançadas de tecnologias implementadas em diferentes locais, como teste, efetivamente, para que a gente possa não só se inspirar, mas também testar, né? Uma das primeiras Amazon Go fora de Seattle, né, que foi onde começou todo esse movimento, foi em Chicago também, por conta dessa adesão ao público em relação à inovação. Muito bom, e você comentou da primavera, Chicago fica especialmente bonita nessa época, né? É um ótimo momento para, se der, quem for, aproveitar um pouquinho da cidade também, né? Porque ela é linda de dia, de noite, enfim, tem muito o que fazer por lá. E você estará, mais uma vez, fazendo uma apresentação lá na NRA Show, né, Cris? O que é muito bacana, porque mostra a relevância, a importância que o mercado americano está vendo no food service brasileiro. Como é que você vê também esse olhar que eles têm para o nosso food service, para a nossa indústria também, enfim, por que o Brasil tem ganhado mais protagonismo a cada ano? Obrigada por essa pergunta, Iana, porque realmente é um processo de construção, né? A gente começou esse namoro com eles em 2019, 2020, 2021, infelizmente não tivemos a feira por conta da pandemia, mas assim que retornamos, nós começamos a buscar espaços para que as pautas do Brasil pudessem ser enfim, ouvidas e analisadas. O Brasil é o quinto mais importante mercado global em relação a food service, então ele tem uma relevância importante. Nós somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, temos um papel importante na exportação de alimentos, e mais do que isso, um pouco antes da pandemia já vínhamos com um movimento de evolução do setor, mas sem dúvida, assim como outros mercados, né, ligados ao consumo, nós tivemos uma aceleração e um processo mais forte de profissionalização do setor, trazendo mais tecnologia, mais inovação. Então, eu diria que hoje, na América Latina, o Brasil se torna um grande referencial para outros países. Então, existem outros países da América Latina que vêm para cá para nos ouvir, para nos assistir e para entender como é que os brasileiros têm avançado. Então, isso é bastante rico, bastante importante, e, felizmente, né, a gente tem conquistado esse espaço. Esse ano, vou falar sobre a Era da Experiência, e ontem
felizmente confirmamos um convidado conosco nesse painel, que é o João Castro. Ele é diretor de inovação e novos negócios para a fábrica de bares aqui no Brasil, que é, sem dúvida, uma referência quando nós falamos em experiência do cliente. Tanto em tradição, né, eles têm bares que têm mais de 70 anos de vida, como o Bar Brahma, quanto o que eles fazem durante o Carnaval, como uma grande experiência de consumo para os seus clientes, né? Realmente incrível. Super case nacional aí para levar para o palco, né? A Cris, ao longo dos anos, aí tem levado sempre, mesmo nas suas apresentações, né, Cris, você sempre evidencia ali alguns exemplos que a gente tem que não fazem, não deixam a desejar com operações de fora do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, né? Não deixam com certeza a desejar. Queria que você comentasse um pouco também sobre a perspectiva para o mercado como um todo para este ano, pensando nos temas, até no tema que você vai falar de experiência, por exemplo, quando a gente pensa nos temas que vão estar em evidência lá na própria feira, tanto em congresso quanto na área expositiva, e no Connection, que é o evento pós-NRA que a gente promove dia 26 de maio em São Paulo. O que você diria que vai nortear? Claro, é muita coisa, imagino, mas alguns tópicos aí que vão nortear esses negócios neste ano. Olha, eu acho que tem algumas verticais que são importantes para que a gente continue ligados nelas, né? Então, acho que a primeira delas, sem dúvida, é o tema de hospitalidade. O mercado de alimentação, ele cada vez mais é visto como uma grande oportunidade de transmitir a hospitalidade das marcas, né, com relação aos seus clientes. Então, as collabs, as integrações com marcas, isso sem dúvida é um ponto muito importante. Não dá hoje mais para falarmos de food service se não falarmos sobre tecnologia, e a tecnologia vem para alavancar muitos assuntos. A sustentabilidade, então eu uso a tecnologia, por exemplo, para mensurar todos os recursos que eu utilizo no meu restaurante, energia elétrica, água, gás, e aí tomar decisões de geração de resíduo e tomar decisões a respeito disso. Então, acho que é um tema muito importante, tecnologia sobre os processos de produção, sobre atendimento ao cliente, né? Desde a reserva que eu faço online até a hostess, que pode cada vez mais se tornar uma hostess digital, né? Dentro do que a gente tem visto aí de oportunidades. Gostaria de trazer também, acho que um outro tema bastante pujante é a inovação. O consumidor, ele sempre curioso. Hoje mesmo respondi a uma entrevista onde, e aí, que história é essa de rodízio de ovo de Páscoa, né? Então, o brasileiro tem essa característica de inventividade, mas também que está muito conectado aos desafios que nós temos no setor hoje, né? A inflação é um tema muito importante dentro do nosso setor, ela vem aí, ela segue nesse ano nos perseguindo. O brasileiro, ele tem jogo de cintura, mas eu acho que mais do que jogo de cintura, o brasileiro entendeu o nome do jogo e passa a buscar formas. Então, recentemente, nós tivemos a oportunidade de conversar com o chefe César Yukio, que é Masterchef do programa de chefes de confeitaria, inclusive estará conosco na delegação, e ele disse muito claramente, olha, eu tenho acompanhado já há algum tempo nessa crise do cacau, existe uma previsão de aumento de preços ainda persistente por esse ano, e eu retrabalhei as fichas técnicas, as minhas receitas, para poder vencer isso. Então, essa inteligência do empresário, do chefe, em relação aos nossos desafios, se torna, sem dúvida, um ponto muito interessante. E aí é muito importante a gente fazer esse paralelo. E aí, falando do Connection, né, que quando desembarcamos aqui, aí teremos a felicidade de realizar esse evento, temos um grande nome que estava nos Estados Unidos há pouquíssimo tempo, volta aqui para o Brasil para seguir na gestão de 3 grandes operações, que é o Pierre Berenstein, né, reassumindo aí seu cargo como CEO do Outback, do Abbraccio e da Alcigril. Então, um nome que eu imagino que seja o primeiro evento que ele vai participar depois do seu retorno aqui para o Brasil. Então, para a gente é de muito prestígio, muita honra. A gente fica muito feliz de desenvolver esse evento em conjunto com a Mercado e Consumo.
Sensacional, sempre um prazer para a gente também, neste ano contando também com a Gouveia Experience, e só, quer dizer, você falou de nomes que vão estar com a gente lá em Chicago, né, nomes que vão estar no Connection, enfim, só temos muita coisa aí para aprender, né, só gente interessante com cases super interessantes. Cris, finalizando aqui esse Bora Varejar especial, na reta final aí, né, dos preparos para a viagem para Chicago, que último recado você daria para quem ainda tem interesse, enfim, quem quer ir com a delegação, ou às vezes nunca foi, né, para a NRA Show, não sabe exatamente o que encontrar lá, qual a sua dica final para o nosso público? Então, Ayana, sem dúvida, o mais importante nesse momento é fazer um planejamento, né? Estar bastante organizado, porque a feira tem muitas coisas para serem vistas. Então, eu recomendo que as pessoas se organizem bastante, organizem a agenda para aproveitarem a cidade, aproveitarem também tudo que a feira oferece. A feira oferece duas grandes áreas e uma terceira área sobre inovações e tudo mais. Tem uma área de congresso, keynotes. Tem a nossa apresentação que vai acontecer no dia 17, no sábado, às 16 horas, né, do Brasil, às 4 horas da tarde, ali no mercado americano, e vai acontecer no próprio piso da feira, então faço um convite aí para todos. E queria reforçar que na nossa delegação nós temos 4 grandes perfis, né, os thinkers, né, pessoas que estão ali anotando, aprendendo, registrando, os foodies e os drinkers, que são essas pessoas que são interessadas na gastronomia, na mixologia, e os runners, porque esse ano tem maratona de novo lá em Chicago, meia maratona, e muita gente corre, eu vou correr os 10 quilômetros e conto com você, Ayana, quero animação, mais mulheres participando da corrida. Olha, eu acho que dessa vez ainda vou ficar mais ali nos thinkers ou nos estudantes ali dos temas do que nos runners, mas quem sabe nas próximas. Brigadíssima, Cris. Bora então para Chicago para acompanhar esse super evento e depois traduzir, né, tudo que a gente assimilar de lá para o público aqui de São Paulo. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Super beijo, gente. Bora varejar. Até lá. Mais um Bora Varejar terminando aqui, mas você já sabe, tem Bora Varejar toda semana na Mercado e Consumo. Esse foi um Bora Varejar super especial dedicado aí a tudo que está para acontecer em Chicago e tudo que está para acontecer também aqui em São Paulo no Connection Food Service Day, que é o evento que traz os ensinamentos, os insights aí da cidade de Chicago, e a gente espera você. Lembrando sempre que é importante que você compartilhe esse conteúdo com quem se interessa por esse tema, que você dê o seu like, que você faça o seu comentário, enfim, faça tudo aí o que for possível para ajudar a gente a levar conhecimento para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Espero você no próximo Bora Varejar.